Esse é mais um vídeo do canal Engenharia Compartilhada. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o professor Paulo Eduardo Fonseca de Campos, professor da USP e especialista em soluções baseadas na natureza. Paulo Eduardo, obrigada por comparecer aqui ao nosso vídeo e eu gostaria que você iniciasse a nossa conversa comentando dessa relação entre as soluções baseadas na natureza e a engenharia no desenvolvimento das cidades. Bom, essa questão da Nature-Based Solutions, né, soluções baseadas na natureza, não é? Que a respeito do qual você falou, não é? Na realidade, assim, é algo relativamente novo, embora conhecido, né? Mas novo, eu digo, enquanto prática a ser considerada, não é, na questão dos projetos, não é, voltados às cidades, né? Então sempre se falou muito a respeito de sustentabilidade, cidades sustentáveis, não é? E eu diria assim que essas soluções baseadas na natureza, até certo ponto, elas indicam um caminho que vem muito a calhar, não é, no momento que a gente está vivendo. E que se fala tanto a respeito dessa relação conflituosa que nós vivemos, não é? Com a natureza, com o meio ambiente, não é? E eu diria o seguinte, que se a arquitetura, o urbanismo, a engenharia, não é? Sempre tiveram como fundamento a transformação, não é? Da natureza, não é? Quase que numa vertente assim de subjugar, não é? O meio natural, Sim. Através da tecnologia, eu diria que hoje nós temos que pensar na harmonização, não é? E prova disso vamos dizer, essa designação, não é, do New Green Deal, não é? Então, um novo pacto aí em favor, não é, justamente dessa relação harmoniosa. E as soluções baseadas na natureza, não é, elas, eu acho que têm, por um lado, não é, essa visão, não é, de integração das cidades ao meio natural, mas eu acho que assim elas também consideram o homem como parte da natureza. Isso é uma diferença bem determinante aí nessa relação, né, de se estruturar a cidade, considerando também o ser humano como parte da natureza, e não como algo que está dominando a natureza. Exatamente, e tanto é assim que dentro dessa visão também, não é, que vem sendo colocada em prática, não é, em projetos que têm um caráter por vezes ainda piloto, não é, mas que vem sendo colocado em prática em experiências principalmente na Europa, não é, a gente percebe também que tem um aspecto basilar, não é, fundamental aí a ser contemplado, que é a possibilidade, não é? Primeiro, de cogovernança, não é? Da cidade, e segundo, cocriação, não é? Então, cogovernança e cocriação têm relação direta com a questão da participação. E nisso não é só, vamos dizer, a democracia participativa, mas é como que essa democracia participativa ela se desdobra em termos das ações de projeto, que vão interferir com a vida das pessoas, né? E em função disso daí faz todo sentido que as pessoas possam não só tomar conhecimento dos projetos, mas participar, intervir desde o início nesses projetos. Diferente do que ocorre hoje, como você citou anteriormente, em que praticamente as pessoas são comunicadas sobre uma obra, sobre uma construção, né, e elas não acompanham o processo decisório. Exatamente, eu acho que, inclusive, com frequência, né, a gente acompanha, né, já há muito tempo a questão das audiências públicas, né, e cada vez mais essas audiências públicas tornaram-se um simulacro de participação, porque, de fato, realmente, as pessoas estão ali, né, na melhor das hipóteses, para serem comunicados do que vai acontecer, não é? A respeito de um projeto que já foi pré-definido, não é? E, nesse caso, eu diria assim, que é quase que uma ilusão, né, de participação que se produz,
e que mais dia ou menos dia acaba fazendo com que o próprio projeto, não é? Ele não atinja seus objetivos porque, de alguma forma, ele já começou errado. Uhum. Então, digamos que em termos de gestão urbana, gestão das cidades, o principal ponto, as principais diferenças aí, quando a gente pensa em soluções baseadas na natureza, envolve, então, a participação da comunidade e essa integração com a natureza. Exatamente, acho que a participação ativa, né, por exemplo, quando se fala a respeito de corredores saudáveis, né, então, assim, quando nós percebemos a possibilidade, por exemplo, de desenvolver soluções, né, para as cidades, né, tais como cidades que convidam você a caminhar, né, a integração, não é, a meios de transporte, não é, de massa, não é, ou seja, favorecendo o transporte de massa e vamos acabando com um certo privilégio, não é, ao transporte individual, o automóvel, a questão das ciclovias, não é? Então, também de meios de transporte que não sejam poluentes e que, ao mesmo tempo, não é? Além de permitir o deslocamento, permitam também um meio de vida mais saudável da população. Então, eu acho que não faltam exemplos, né, que a gente já vem, inclusive, testando, não é? Se a gente for ver, nós temos experiências aí já bastante bem-sucedidas, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo, com relação às ciclovias, né? E a gente percebe que essas ciclovias elas foram assimiladas de uma tal maneira pela população que você reverter esse processo hoje, eu diria que é bastante difícil e improvável. Não é? Entendi. Mas a própria questão também, por exemplo, do fechamento da Paulista aos domingos, né, e converter aquela que é uma cidade, uma avenida da cidade, né, que tem todo um simbolismo, né, é uma avenida icônica para a cidade de São Paulo. E, de repente, assim, a gente vê que aquilo que se falava a princípio, né, que seria impossível, não só se tornou possível, como se tornou um projeto também que a população tomou para si, não é? Como uma opção de lazer, né, nos fins de semana. Como de lazer, não é? Como uma forma, vamos dizer, de, numa região central da cidade, não é? Você explorar algo que até então não era explorado naquele território, não é? Entendi. E nos estudos que você conduz aí, quais são as perspectivas dessas soluções, de implantação dessas soluções aqui no Brasil, né? Como você comentou, na Europa você tem mais casos de sucesso. Sim. E no Brasil, como que estão os estudos para viabilizar essas soluções? Então, eu diria assim, não é, que eu sempre tenho feito essa analogia, não é, daquilo que vem acontecendo com relação às soluções baseadas na natureza, não é? Eu acho que não deixa de ser, vamos dizer, uma vacina que está sendo desenvolvida aí principalmente no contexto europeu, né, em cidades europeias, e que apontam para um novo modelo, não é? Da mesma maneira, eu diria assim que então as vacinas que estão sendo desenvolvidas aí em Oxford, não é, ou a Sinovac, não é, na China, não é, são centros de excelência que têm condições de desenvolver essas vacinas e é importante que nós estejamos conectados para nos beneficiarmos e também para intercambiarmos, né? Para que a gente consiga, de alguma maneira, vamos dizer, ver de que forma essas soluções, esses conceitos inovadores podem ser aplicados aqui. Então, da mesma maneira, vamos dizer que as vacinas, né, que estão tão em evidência atualmente, eu acho que nós temos também que desenvolver vacinas com relação ao que será ou que será o desenvolvimento urbano. Exatamente, no futuro. E nesse ponto, vamos dizer, eu acabei tendo aí a oportunidade de me conectar com um grande projeto europeu, que é o Urbinat, né, que vem sendo desenvolvido e que tem como fundamento básico justamente as NBS, as soluções baseadas na natureza. Excelente. E qual seria o caso
de sucesso assim, mais icônico desse projeto com essas soluções de urbanicidade e soluções baseadas na natureza? O seu sonho de consumo, assim, de trazer para o Brasil? Olha, isso tudo, na realidade, vem acontecendo, né? Então, tem um núcleo de determinadas cidades, né, que estão justamente servindo aí de laboratório para essas experiências, né? Então, posso citar, por exemplo, a cidade do Porto, em Portugal, que é uma dessas cidades, né? Dentro da cidade do Porto, particularmente uma área central, não é, que é Campanhã, não é? Mas, assim, para que a gente não se restrinja a esse projeto, né? Eu recentemente estive em Sevilha, né? E já não ia há muito tempo a Sevilha. E Sevilha, por exemplo, é uma cidade que conseguiu efetivamente tirar, não é, os veículos, não é, inclusive veículos para transporte público, como ônibus, não é, do centro. Houve todo um projeto urbanístico, né, no sentido, então, de tornar essa área central de Sevilha uma área passiva de circulação a pé, é muito convidativo, né? Então, para isso, eu tenho que ter efetivamente projetos que favoreçam essa circulação feita através, né, do caminhar, e também a integração do veículo leve sobre trilhos. Né? Também não deixa de ser uma forma interessante, na medida em que não é poluente, e que, vinculada a essa ideia de circulação a pé, não é, funciona muito bem também. Então, São alguns casos, assim, alguns ícones, né? Exatamente, me vem à cabeça e assim, isso daí foi, inclusive, uma medida para aumentar o afluxo aí de turistas à cidade de Sevilha e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio histórico, que é belíssimo, né? E que vinha sofrendo muito com a contaminação do ar. Não é? Esses monumentos, como a Catedral de Sevilha, por exemplo, não é? que constantemente tinha que passar por limpeza, por quê? Por causa da contaminação do ar. Então, eu acho que esse, por exemplo, mas existem vários outros, né, que a gente poderia citar. E agora eu acho que, assim, esses projetos, né, como o Urbinate, não só ajudam a avançar com a ideia de soluções baseadas na natureza, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, eu acho que são projetos que permitem sistematizar as informações e disseminar essas informações, ou seja, produzem conhecimento para que a gente possa efetivamente estudar e eventualmente adequar naquilo que for possível às nossas próprias cidades, até porque a realidade daqui. A realidade é outra, não tem cabimento você tentar trasladar, não é, de uma cidade para outra esse modelo, mas esses modelos ajudam a pensar, e acho que sempre é uma contribuição positiva. E, Paulo Eduardo, para nos encaminharmos aí para o encerramento da nossa gravação, considerando nós estamos aí no contexto de eleições para prefeitos, é importante que as pessoas ponderem, né, os gestores públicos, os vereadores, que vão conduzir a gestão das cidades, que eles tenham essa pauta, né, de fazer essa integração, de ter isso como prioridade, o bem-estar das pessoas, a estruturação aí das cidades e a integração com as soluções da natureza, né, soluções baseadas na natureza. Sem dúvida alguma. Eu acho que, como eu falei, existe uma relação implícita aí com respeito, né, à participação, à gestão democrática da cidade, à cogovernança e à cocriação, né? E eu diria assim que essa pauta, não é, que é uma pauta eminentemente política também, não é, porque ela depende da ação política. Dessa intervenção, né? Exatamente. Mas eu quero crer também que seria uma pauta importante para os arquitetos e urbanistas, seria uma pauta importante para os próprios engenheiros, não é? Para a própria imprensa, né? Tratar desse assunto. Para a imprensa, não é? Então, a gente tem hoje já, vamos dizer, dentro dessa segmentação, não é, do trabalho da imprensa, né,
órgãos, né, veículos de comunicação que estão apontados hoje, por exemplo, para a questão do cicloativismo, para a questão, não é, de cidades, né, mais amigas, não é, do meio ambiente e que acabam promovendo, acho que essa visão, não é, dos corredores saudáveis. Então, eu quero crer assim que, para além dos políticos, não é, que se apresentam nesse momento, eu acho que a sociedade tem que construir essas pautas e levar essas pautas, não é, a quem, vamos dizer, pleiteia. Cobrá-las, né? Exatamente. Mas quem pleiteia a gestão, por exemplo, de uma cidade, que é uma coisa seríssima, não é? Então, eu acho que tem a parte que nos cabe também nisso, não é? E esse... Não é uma parte que se exerce só a cada 4 anos. Não, eu acho que é uma cidadania ativa que tem que ser construída praticamente assim, né, o tempo todo, né? E a gente vê que quando nós nos esquecemos ou baixamos a guarda, a tendência, não é, retrocesso. Daí retroceda é enorme. Então, motiva mais para que a gente fique, de fato, atento ao que está acontecendo e à forma como nós podemos atuar também profissionalmente enquanto cidadão, né? Eu diria que mais do que arquiteto, né, nessa hora, o que vale é o cidadão, não é arquiteto, não o arquiteto propriamente, mas o arquiteto enquanto cidadão, por exemplo. Excelente, Paulo Eduardo. Muito obrigada por participar do canal de vídeos da Engenharia Compartilhada. Nosso espaço fica aberto aí para outras oportunidades e outras pautas relacionadas ao seu campo de estudos. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.